Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse momento. Então, eu fiquei de transitar nas quartas-feiras entre a noite e ao meio-dia para a gente ter essa conversa. Para você que está se conectando com a gente, com a egrégora aqui do Templo de Ser e comigo, Charlene Amarante, para você que vai se conectar depois, meu super bem-vindo, bem-vinda, alma preciosa, né? E como a gente está fazendo esse movimento que surgiu lá na roda de benzimentos e justamente falando sobre as águas, sobre a preocupação, né, com a enchente, e a gente falou que ia fazer os nossos movimentos. Aliás, nos perguntaram o que a gente iria fazer e estamos aqui, então, fazendo esses movimentos. E como a gente está falando sobre água, né, eu vou fazer o convite para você que me acompanha para ir lá buscar um copo, uma água e colocar aí próximo a você, que hoje a nossa transferência vai ser a partir da água. Então deixa aí pertinho de você esse copo de água, que a gente vai estar imantando ela para que você possa beber no final. Eu vou colocar aqui por enquanto ao meu lado, né? Mas já vai preparando, deixando essa água, porque para falar sobre, né, fazer esses movimentos sobre o rio, sobre as enchentes, a gente precisa falar sobre as águas em mim, em você, aí na sua casa. O rio, as águas que percorrem são o nosso campo emocional. Então, a pergunta que fica e que a gente vem fazendo aqui é: como está o seu campo emocional? Como estão suas emoções? Você tem se olhado, mas se olhado com respeito, com calma. Calma significa com alma. Tem tirado esse tempo para fazer isso, para revisitar aqueles lugares que às vezes a gente esconde lá debaixo do tapete e não quer olhar, mas estão lá. Aí o que acontece? Acontece que precisa vir as limpezas, precisa desaguar. E esses grandes deságues são as enchentes que acontecem em nós e são os deságues da natureza, né? Então, a natureza, a terra, é o nosso maior campo que a gente tem aqui, e ele vai refletir a nós, é um espelho. Então, às vezes as pessoas estão olhando tanto para a parte física, né, dos acontecimentos, mas a gente está trazendo todos aqui para criar essa consciência e lembrar que nós somos seres espirituais passando uma experiência humana aqui. Então, o que está acontecendo é um reflexo do descuido, né? Então, hoje eu estou vindo um pouquinho mais no senso aqui prático para chamar essa atenção desse descuido do campo, né, das nossas emoções e também com o nosso entorno. Nós somos seres coletivos, né? E aqui, coletivo Templo de Ser. E quando a gente esquece isso, a gente vem muito pro individual. Mas e o coletivo, né? E o teu entorno, o teu pequeno coletivo, porque não precisa ser grande. Pode ser as pessoas
ao seu redor, né? Pertinho aí de você, com quem você convive, né? Então, às vezes, a gente começar a olhar aqui em um pouquinho mais macro, estamos falando dos municípios, né? União da Vitória, Porto União e toda a nossa região que abrange o Rio Iguaçu, o qual a gente vem olhando para esse deságue, para essas águas, para essas chuvas, e também estava acompanhando e fazendo as lições de casa, olhando sobre as previsões e como está a temperatura das águas no Pacífico. E eu fiquei pensando, meu Deus, quantas águas revoltosas estão fazendo a movimentação. Claro que de lá a gente tem que entender as correntes e a gente entende também a nível energético, mas trazendo para um campo de reflexão, essas águas quentes são o que está borbulhando dentro de nós. E as águas correndo e vindo, o que precisa desaguar, ou seja, o que tem aí para desaguar. Então hoje, essa água aqui vai ser uma purificadora, uma purificação que a gente vai estar fazendo, para que você receba, espero que receba com alegria, com amorosidade, com calma também, porque toda vez que a gente se permite fazer esses movimentos, o que acontece? Às vezes ocorrem limpezas, né? Então, às vezes é o choro que vem, aquele que você estava segurando, ele vem. Às vezes uma irritação consigo mesmo, falando nas águas revoltosas, também pode vir. Às vezes, deixa eu pensar o que mais. É aquelas respostas que você está buscando, que começam aí a borbulhar, ou tudo que você não estava olhando, toda aquela sujeirinha que foi colocado para baixo do tapete, a gente precisa limpar. E essa risada é um nervoso que vem, mas um nervoso de saber que precisa ser feito. E sabe o que é melhor? É a gente saber que aqui a gente está fazendo em grupo. Então você pode estar aí em sua casa, né, nesse momento, sozinho, sozinha, mas saiba e se permita sentir que tem toda uma egrégora aqui com a gente, fazendo esse amparo nesse momento. Então não, você não está sozinha. Aliás, nunca esteve. Às vezes é a gente começar a lembrar dessa parte invisível, mas que a gente é conectado, fazemos partes, somos, né? Aqui é um condensado de átomos de matéria, mas somos esse ser espiritual vivendo essa experiência. E quando a gente traz essa consciência, a caminhada, ela se torna mais leve. Todos aqui estamos, cada um dentro do seu, mas numa jornada. Numa jornada de evolução individual, aí coletivo junto com as pessoas que você caminha, e totalmente da Terra, porque a Terra também vem sofrendo essas consequências positivo e negativo, conforme o que a gente vai fazendo, né? Mas ela também está subindo a frequência, e assim como ela sobe a
a frequência, se trabalha, a gente também tem que fazer esse trabalho interno nosso. Para quê? Para que a gente se mantenha saudável, em harmonia, e para que o nosso entorno seja saudável, as nossas relações sejam saudáveis. Mas isso sempre precisa começar a partir do eu, de mim e de você aí. Hoje então vai ser um pouquinho mais curto. O convite é para pegar a sua água. Vou pedir para que nesse momento, né, você corra lá e pegue um copo com água, para que a gente faça essa imantação, essa purificação, e que você receba isso. Então eu vou pedindo para que vocês fechem os olhos. E vão se abrindo e se permitindo. A esses pequenos momentos da vida. Essa parada, essa pausa que a gente fez nesse momento. Para se olhar. E que a partir dessa água, aquilo que eu preciso que venha até mim de purificação, de consciência, nesse momento venha. E eu me abro, recebo. Todos esses cristais e essa água. Que estão sendo canalizados nesse momento. E eu vou pedir para você beber o seu copo d'água. E receber. Pode ser que te provoque coisas, pode ser que não, pode ser que venha de outras formas. Às vezes vem pessoas e falam o que você precisa ouvir naquele momento. Basta você se abrir e se permitir que as coisas realmente acontecem. E que a gente cada vez mais vá tirando esses pequenos momentos, né? Seja aqui com nós, na segunda-feira de manhã com a Maria Cris, aí próxima quarta eu vou fazer à noite, vamos transitar, mas também que você tire esse momento na sua casa, para fazer essas pequenas revisões, que você consiga se centrar, se harmonizar, e que a gente, todos nós, continuem, né, a nossa caminhada. Muita gratidão a todos que se permitiram, a todos que vão se conectar e se permitir. Até a próxima.